Esses dias, estava conversando com uma paciente e ela teve, um encontro com um rapaz e tudo mais. E depois ela veio me perguntar assim, Jota, o homem sente igual a mulher nesse começo? Eu falei, me explica. Ela, não, eu saí com o cara, coisa e tal, foi legal, né? Enfim, daí ele foi lá em casa, a gente jantou, a gente dormiu junto, dormiu de coxinha, enfim, foi muito bom. E aí eu fiquei bagunçada. Foi isso que ela me disse. E ela falou, os homens sentem o mesmo, eles ficam bagunçados, eles também sentem parecidos no começo da relação? Ou seja, isso que eu vivi significa a mesma coisa para o homem ou não significa? Como que um homem sente nesse começo? Enfim, eu falei para ela que eu ia fazer um vídeo sobre isso, então estou aqui. Promessa é dívida em público, estou cumprindo e também quando o paciente fala alguma coisa. Então vamos lá, gente. Como é que a gente pode entender essa questão do... Deixa eu ajeitar aqui a câmera aí. Como é que a gente pode entender então essa questão do começo, né? Os homens e mulheres, eles sofrem, sentem de forma diferenciada. E não tem como a gente negar que essa percepção pode influenciar nesse começo. Mas antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dê like aqui nesse vídeo, siga, entende? Se é o começo da nossa relação aqui, siga, comece seguindo, você já dá um voto de confiança, tá? E eu tenho 3 recados para vocês, tá bom? Primeiro recado, toda quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou aqui ao vivo no YouTube para o podcast do Bom Senso. Então esteja comigo. Almoço de quarta-feira é por minha conta, tá bom? Então esteja comigo, eu estou sempre falando sobre temas da atualidade. Os vídeos, eles são temas mais abrangentes. No podcast eu falo de temas da atualidade, tá bom? Então considere estar comigo aqui na quarta-feira. Aí a gravação da quarta-feira do podcast fica por uma semana disponível, tá bom? Depois disso, a gravação vai para o clube de membros do canal. E você pode assinar esse clube de membros. Por quê? Além de ter a gravação de todos os podcasts que eu já gravei, desde o primeiro, esse também mais ou menos o 16º, 17º, são 16 vídeos exclusivos que você vai ter. A partir de setembro, vai começar os vídeos também mais exclusivos ainda, ou seja, vai ter relatos de membros em que eu vou analisar a história, eu vou falar sobre música, eu vou falar sobre livro, eu vou falar sobre várias coisas, tá bom? Então, considere ajudar. E mesmo que você não consiga assistir, não dá tempo de assistir, Jota, é muito conteúdo, mas eu gosto muito do seu trabalho, considere a possibilidade de ajudar o projeto, tá? Tanto que quando você assina, você vê um missionário do bom senso. Ou seja, você vai estar me ajudando, uma mão lava a outra, a gente vai se ajudando, tá? E esse é o segundo recado. O último é o quê? Não deixe de sair da sua cabeça, tá? Não esqueça, em novembro, em São Paulo, vai ter meu evento presencial chamado Amar Sem Surtar. Eu estou definindo local e data e como que vai funcionar e valores. Mas não esqueça, presencialmente em São Paulo. Eu e você, minha senhora, presencialmente. Vai ser um fantástico, um dia inteiro. Meu Deus do céu. Entende? Seu dinheiro mais bem... Olha, até derrubei a câmera. Vai ser o dinheiro mais bem investido do seu ano. Mas fique esperto, quando abrir as vagas eu estarei aqui para anunciar para vocês. Tá? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, homens e mulheres são diferentes, agem de formas diferentes. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre homens conquistam, mulheres seduzem. Como que é essa conquista masculina? Então o homem tem muito mais essa questão da posse, a questão de saber que tem, a questão de até mesmo de domínio, a questão de ACDC, antes e depois de possuir, de ter, né? Tanto que uma das coisas que o homem muitas vezes coloca como meta é eu quero transar com essa mulher, ou eu quero namorar com essa mulher. Aí quando ela falar que sim, aí eu sossego o meu pito, entende? Então muitas vezes tem isso, homem. A mulher é um pouco mais fluida. E a gente não pode ignorar essas dinâmicas, tá? Por quê? Porque quando vai ser no começo, o que eu imagino então falando do homem, tá? Como que eu acredito que o homem funcione no começo? O homem, quando ele vai conhecer uma mulher, e eu já fiz aquele vídeo que eu acho que é o mais assistido no meu canal aqui, como um homem escolhe uma mulher, o homem normalmente, tá? Ele vai olhar a mulher e às vezes com muita rapidez ele vai saber se ele quer ou não ficar com ela, se ele quer alguma coisa mais a sério, se ele está encantado ou se ele só quer se divertir com ela. Então um homem, ele tem um pouco dessa questão assim de gostei, eu quero. Gostei, eu quero, eu tento. Então quando ele começa a ficar com uma mulher, a gente vai percebendo que o homem, ele tem essa questão de conseguir ou não conseguir. É meio binário o pensamento masculino.
O homem não tem a tendência de ficar elaborando muitas possibilidades, abrindo muitas portas. Ele é muito mais binário. E ele, entre aspas, se deixa surpreender caso aconteça. Então, uma coisa que acontece com o homem é que ele vive muito o agora. Nossa, vou pegar minha caneta que caiu aqui. Ele vive muito o agora. Gostei, quero ficar, quero tentar, vou atrás dela, vou dar em cima, é isso daí. Entende? E muitas vezes ele acaba confundindo a mulher porque esse gostei, quero ficar com você, parece que ele quer mais coisas. Por isso que muitas vezes as mulheres elas ficam muito chateadas porque depois do começo, seja esse começo uma vez, duas, três ou quatro, cinco vezes, o cara perde o interesse e some, entende? Por quê? Porque o jeito que ele expressou o desejo de possuir a mulher e de ficar com a mulher, muitas vezes é só um jeito de saber que conseguiu. Não necessariamente um jeito... Mulher, deixa eu refazer essa frase. O jeito de expressar esse desejo de ficar com a mulher parece que é algo mais. Então, nessa hora, é que a mulher fica meio confusa. E o homem ele tende a ser meio rígido. O que eu quero dizer com rígido? Se ele conhece uma mulher, fica com ela uma vez ou fica com ela duas vezes, na maioria das vezes, ele sabe com mais velocidade e meio que com um certo tipo de certeza, vou ficar com essa mulher ou não vou ficar com essa mulher? Vale a pena ou não vale a pena? O que eu quero dizer é que o homem sabe isso? Não. O homem ele é mais rígido. Ele decide isso mais rápido. Então, muitas vezes, tem muitos homens que decidem muito rápido e acabam se lascando. Certo? É por isso que, muitas vezes, nesse começo, a mulher tem a tendência de que o tempo dela está correndo e ela tem que ser muito rápida. Parece que a mulher é tipo, como é que eu vou dizer assim? É tipo uma aranha negra. Uma aranha... uma aranha é sacanagem. Too many jokes. Parece que é uma aranha que quando pegar a presa, tem que pegar a presa e já envolver na teia para a presa não fugir, entende? Por que dá essa sensação? Porque o homem, ele tem essa coisa de ser decidido, do querer conquistar, ele é meio binário, é ou não é, e ele é meio rígido. Então a mulher sabe que na maior parte das vezes a atenção que o homem está dando para ela não é por muito tempo. Então ela vai ter que tentar frutificar nesse momento, tá? O que eu estou dizendo aqui é a tendência masculina. Eu não estou dizendo que todos os homens são assim. E, inclusive, o que eu estou dizendo aqui não é só dos homens cafajestes. O homem também que quer te levar a sério, normalmente, antes inclusive de sair com você, ele já tem isso em sua mente. Até mesmo quando ele te conhece, ou então depois da primeira vez, é que ele pensa e fala, pô, essa vale a pena. Gostei, quero mais. Então o homem tem essa tendência, tá? Então não adianta você vir aqui no meu comentário e falar assim, não acredito que os homens usam a mulher de objeto, que os homens são... Eu não estou falando disso, eu estou falando inclusive do homem bom. O homem bom tem a mesma coisa. Ele vai olhar a mulher, ele vai ficar uma vez e falar, eu quero ficar com essa mulher para sempre. Eu quero essa mulher para mim. Gostei muito, quero revê-la. Entende? Por que tem isso? Porque o homem tem uma tendência a não se incomodar em arriscar. A não se incomodar em tentar e não dar certo. Então, neste começo, como que é a reação masculina? A reação de quero, e se quero mais, eu tento mais. Entende? Gostei e quero mais. Ficou claro isso? Tá? Eu já volto para as comparações. O que acontece com a mulher? A mulher, no começo da relação, ela tem mais esse caráter de descoberta. Descoberta. Por que tem esse caráter de descoberta? Porque a mulher não é tão visual quanto o homem. Se o homem conhece uma mulher e acha ela bonita, sei lá, gostosa, enfim, e ele sai com ela, fica com ela, sei lá, tem relação com ela ou não tem relação com ela, sai com ela 2, 3 vezes, coisa e tal, pra ele já tá bom, ele já tá saindo no ganho. O homem é tipo win-win, já ganhei aqui. Se vai dar certo ou não vai dar certo, isso é outros 500. Então assim, já tô na vantagem. Eu não tinha ninguém, agora tem alguém. Para a mulher não é tanto. Porque a mulher sai com o cara, ficar com o cara, ela pode se sentir usada. Então não é muito win-win. Ela, às vezes, a sensação que me dá, tá? E vocês aí, mulheres, vocês me corrijam se eu estiver errado, vocês se inscrevam aqui embaixo, tá? Eu posso estar aqui viajando. Né? Vai ficar gravando o vídeo aqui toda semana, às vezes pode dar uma bola na trave. Vocês me avisem aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não quero perder a normalidade e o bom senso. Mas a sensação que dá para a mulher não é tipo win-win.
né, sempre sai ganhando. Não, ela pode sair com o cara, ela pode acabar se machucando ou se sentir como um objeto. É muito difícil no começo o homem se sentir um objeto. É muito difícil. A não ser que ele esteja apaixonado pela mulher e a mulher seja realmente filha da puta com ele e esteja usando ele para fazer ciúmes pra um ex. Sabe? Aí, então, como eu disse aqui, né? A mulher que não presta, vai lá e humilha o cara. Assim, aí é ruim. Mas normalmente o cara tá mais disposto. Porque se ele ficar já é uma vantagem. Se ele sair uma vez já é vantagem. Se ele ficar uma vez já é vantagem. Se ele conseguir ter intimidade com você é vantagem. Se ele ficar um mês com você é vantagem. Mesmo que a coisa não dure. Para a mulher, então, voltando, né, para eu não me perder nessas comparações, para a mulher, então, é uma descoberta. Ela vai descobrindo quem é este homem. Porque não interessa ela bater o olho e gostar do cara. Ela tem que saber se ele é inteligente, quem ele é, o que ele faz, como ele se porta. Então a avaliação feminina normalmente é um pouco mais global do sujeito, tá? É quase como, né, que a avaliação masculina é quase como se fosse uma prova objetiva, que você faz rapidinho e já sabe a sua nota. E a avaliação feminina é um processo é um processo mais longo. É tipo quando você vai, realmente, né, quando você vai entrar numa vaga de emprego, né? O homem, ele avalia a mulher mais no deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo. A mulher é mais um processo. Tem 3, 4 entrevistas para saber se você serve pro cargo. Então é por isso que eu falo da descoberta, né? Tanto que eu disse, uma das provas da mulher, no outro vídeo que eu fiz, como uma mulher escolhe um homem, né? Como a mulher escolhe um homem, que é o inverso, eu falo que uma das provas da mulher é a prova do tempo. Você pode passar nos pré-requisitos iniciais, mas você tem que manter os pré-requisitos iniciais. Por isso que tem essa descoberta, essa perspectiva do tempo. Outra coisa, a mulher, ela tem essa tendência a, como ela é mais afetiva, ela vai mais para o lado emocional e ela tem mais facilidade em criar vínculos, ela então, diferente do homem, tem essa questão de dar mais tempo para o cara se apresentar. Exemplo, você que está sendo fiel a namorante, que foi o novo título que eu inventei aqui. Tem o namorado e tem o ficante, tem o namorante. Você é fiel a namorante, certo? Tá ficando com o cara. Muitas vezes a mulher tem essa tendência. Ela não sai por aí, causando, fazendo a farra, coisa e tal, blá, blá, blá. E você, homem, que está assistindo esse vídeo agora e está falando, a mulher também é sacana, a mulher não é desse jeito, assim. Eu sei, gente, eu tô falando em linhas gerais. Se você achou uma mulher que não prestou na tua vida, desculpa, sinto lhe informar, mas não todas as mulheres não são assim. Mas voltando aqui ao que eu estava falando então. Então a mulher tem muito essa coisa, ela precisa de um pouco mais tempo. Um pouco mais de tempo. Tá? Para o homem poder se apresentar. Então é por isso que no começo, como disse minha paciente, ela estava ficando com o cara, mas a partir do momento em que ele foi lá, né, e eles viveram uma vida conjugal por um dia, por uma noite, por um dia, e aquilo pegou ela, a mulher tem mais essa tendência. Porque ela deixou. Vamos ver como vai ser. Que é o clássico caso que eu falo aqui. Segundo vídeo mais assistido desse canal aqui. O pior erro da mulher, pior postura da mulher. Vamos ver no que vai dar. Mas a mulher precisa disso. A mulher precisa disso. Então, neste sentido, é que a gente vai percebendo que existe um risco masculino e um risco feminino. Existe um risco masculino e um risco feminino neste começo. O que acontece é, o homem, ele é um pouco mais rígido, mais decidido, mas ele pode decidir errado e se enfiar numa furada. Que é o clássico caso do cara que é bom, que arranjou uma mulher que não presta. Essa mulher fisgou o cara, então ele tá lá. Uma mulher que não presta, tá? Ah, o cara é super católico, super honesto, encontrou uma mulher que não presta, que fingiu, que tá fazendo um monte de coisa emocional na cabeça dele, o cara não consegue lidar com isso, mas ele se ferrou por quê? Porque ele entrou muito rígido e muito decidido. Então esse é o risco masculino. Errar na avaliação. Pensar, não, eu dou conta, e no final das contas não dá conta. No final das contas ser engolido pela coisa que ele achava que ele ia conseguir dar conta. Já o erro feminino é o erro do deixa eu descobrir, deixa eu ver, deixa o cara se apresentar e acabar se apegando. Entende? É por isso que muitas vezes as mulheres se arrependem, elas não querem nem começar, porque se não começar com o que eu quero, a chance de eu me envolver com você, que é um sujeito que não presta, é muito alta. Não é assim com você, minha senhora? Às vezes você não dá chance para alguém que você não estava muito querendo dar chance, às vezes você está envolvida. Então, muitas vezes, o risco da mulher é isso. É um ponto que eu coloquei acabei não falando, que a mulher é mais flexível. Muitas vezes ela não gosta do cara, mas dependendo como o cara age, ela acaba se encantando. E aí, a partir do momento que a mulher começa a se encantar, ela começa a passar pano. É um problema isso, entende? Não tem esse olhar tão objetivo. É isso que eu quero, é isso que eu não quero. O que a gente espera, então, nesse começo? Uma mulher que está querendo descobrir quem é este homem,
que ela está querendo pôr perspectiva no tempo, que encontra um homem que realmente quer provar para essa mulher que ele vale a pena, para então eles poderem construir alguma coisa. Então, respondendo a minha paciente, respondendo vocês, é diferente? É. Como é para o homem? Este começo, ele não é tão impactante assim. Ele não é tão impactante assim, porque neste começo, a opinião dele não vai mudar tanto. Se ele saiu com você 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes a opinião dele não mudou ainda. Talvez ele nem esteja pensando em relacionamento. Ele está querendo te conhecer primeiro, tá? Para a mulher já não. Dependendo do que o cara faz na primeira, na segunda, na terceira, ela pode ou desencantar completamente ou então se encantar demais. Entende? Então tem essa variação. Por isso que as mulheres têm uma tendência hoje em dia, principalmente hoje em dia, que os homens estão os princesos, né? As mulheres têm hoje em dia uma tendência a querer esperar um pouco mais, conhecer um pouco melhor o cara, entende? Ou então, antes de se envolver, antes de ficar com o cara ou ter relação sexual, ou então ela começar a não querer se envolver, para tentar se blindar, tá? E aí, entendeu esse caso? Então, como funciona para o homem e a mulher? Entenderam? Tá certo? Como é que funciona o homem, como é que funciona a mulher, como é que é a junção. E a última coisa que eu digo aqui para vocês, tá? Pra gente só concluir esse vídeo aqui. Quando você for se encantar com alguém, você tem que ter muita consciência interna, principalmente vocês mulheres, consciência interna, tá? Recentemente eu fiz um vídeo chamado 4 carências emocionais. Volte lá, assiste esse vídeo, ele vai te ajudar muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? A mulher ela vai ter que ter muita clareza desse universo interior. Eu também falei isso no vídeo A Mulher Saudável, a Mulher que Presta, enfim, né? 8 características da mulher que presta. Então o que acontece? Tem que ter muita clareza interior, principalmente vocês, mulheres, porque é muito fácil ser enganada. É muito fácil, né? A simulação de um relacionamento para a mulher às vezes é muito danoso. O ficante que vai na casa, que faz janta com você, assiste um Netflix, dorme com você, né, tem intimidade, acorda no outro dia, faz café da manhã, aí você passeia, dá uma volta no parque, aí vocês voltam, assistem um filme, aí vocês almoçam. Assim. Esse cara que faz isso é muito perigoso para uma mulher. Por quê? Porque rapidamente, a sensação que me dá, se você é uma mulher que já está querendo ser normal e ter bom senso, rapidamente pode acontecer igual acontece no filme Madagascar. Você já assistiu o filme Madagascar? Já, né? Tem o Alex, que é o leão. E é um leão de zoológico, coisa e tal, babá, até que chega uma hora em que o olhinho dele faz... E ele começa a olhar todo mundo daquela ilha como uma possível presa. Porque ele morde pela primeira vez alguma coisa, pela primeira vez ele sente o gosto de sangue, vamos dizer assim, na boca. Tá? Então, se você não assistiu, assista de novo. Tem essa cena, né? Eu me remexo muito. Então, assim, o que acontece é o quê? Às vezes, principalmente para o universo feminino, às vezes tem essa mordida. E aí você se lembra, né? Como muitas, né, mulheres, dá até uma coçada no útero. Né? Meu Deus do céu. Um homem que deu chamego, um homem que está aqui, meu Deus, como eu sinto falta disso, eu nem lembrava, eu nem sabia tanto que eu estava com tanta saudade. Eu nem sabia, saudades do que a gente não viveu. Então, muitas vezes, você pode cair numa cilada por causa de uma simulação que o homem está fazendo de um relacionamento. Por isso, hoje eu entendo, muitas vezes, por que tem tanta mulher que fala, eu não quero dormir na sua casa, a gente não tem nada. Ah, por quê? Porque a partir do momento que a coisa começa a engrenar, muito rapidamente pode dar esse clique de algo que estava adormecido. Entende? E também tem essa questão que eu falei rapidamente aqui, tem essa sensação de ser usada, tá? E às vezes então a mulher vai pro céu e vai pro inferno na mesma hora, entende? Muito maravilhoso, foi uma semana fantástica, o cara some e não fala mais nada. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Você, minha senhora, que tá aí na labuta, tá no fronte de batalha para conseguir arranjar alguém. Então, nesse sentido é que a gente tem que perceber. Por isso que a mulher, assim, né, várias culturas falam isso, né, enfim, você aí, eu não tenho como falar isso para todas as mulheres, você aí na sua realidade, na sua vontade, nas suas crenças, na sua vida, pense aí. Por isso que tem um pouco dessa questão de proteger a mulher, da questão do pudor, da questão de você olhar para a mulher e como é que eu posso dizer, falar admoestá-la, olha só, que termo é esse, termo bíblico? Você tem que aconselhá-la a não se entregar com facilidade. Porque muitas vezes o que acontece, ela acaba se sabotando nesse processo de descobrir o homem. Vai descobrir o homem quando vai ver, descobriu que o cara não presta, mas descobriu que está apaixonado por ele. O homem normalmente não tem isso.
E é por isso que daí a gente também entende por que você olha e fala, por que aquele cara bonzinho tá com aquela maluca? Porque aquela maluca conseguiu no começo, não falando que você não consegue, tá? Não falando que você foi incapaz. É que aquela maluca, como eu sempre digo aqui, por ser maluca, ela conseguiu, de certa maneira, criar um ambiente que o cara gostou e agora ele fica meio cego, entende? Uma das coisas que é mais simples de você ver é um homem cego, né? Porque, enfim, cego por várias razões, né? Parece o Theoden do Senhor dos Anéis, quando tá o língua de cobra no ouvido dele. Ele está cego para o que o Gandalf fala. Jota, que é isso? Nunca ouvi falar. Vai assistir Senhor dos Anéis, tá? Tá lá no segundo vídeo, Duas Torres, tá? Gandalf entra, vai visitar o Théoden junto com o Aragorn, com o Legolas e com o Gimli. E aí o Théoden está sendo, né, enfeitiçado pelo Saruman, mas sim pelo língua de cobra ali, entende? O Grima está no ouvido do Théoden, ou seja, ele não escuta mais nada. A lente da vida dele é o Grima. Então o que a gente tem que perceber é que às vezes o homem cai nisso. Isso é um erro gigantesco. A mulher não, ela vai pegando apreço pela coisa. Vira quase uma, como é que é? Síndrome de Estocolmo? Que é quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador, acho que é isso, né? Então, se apaixona pela pessoa que é ruim pra você. Mas enfim, faz sentido pra você? Faz sentido? Minha querida paciente, que a gente conversou em sessão, você me conta na sessão se faz sentido pra você ou não. Mas enfim, espero ter ajudado, tanto você quanto todo mundo aqui. E também assim, se você te ajudei, meu Deus, que eu sei no nariz, calma aí. Se eu te ajudei e você realmente quer ser minha paciente, também como é a minha paciente que eu citei aqui hoje, você clica aqui embaixo, tem marca horário com J. Pode ser uma terapia de 1 hora ou de um atendimento pontual de 1h30 que a gente vai conversar e eu posso tirar as dúvidas nesse sentido aqui. Mas faz sentido para você? Escreve aqui embaixo para mim. Como é que você percebe esse começo do homem e da mulher, tá? E obviamente, o que eu te digo, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tem muita gente que precisa saber disso. Como o homem e a mulher começa, como que é esse começo e está se embolando nisso, tanto homens quanto mulheres, tá bom? Mas enfim, eu fico por aqui. Não se esqueça, quarta-feira, meio-dia 15, eu estou por aqui com vocês, com o podcast Bom Senso. Espalhe essa palavra. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.